Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no Professor Global e hoje a gente vai estar trabalhando a respeito da progressão aritmética utilizando o Maple Calculador, certo? Essa forma interativa aqui para nos auxiliar, certo pessoal? Lembrando que isso aqui é um aplicativo gratuito, muito fantástico, ele tem várias funcionalidades que ele nos oferece aqui que outras calculadoras elas às vezes têm um pouco de dificuldade. E ele aqui tem diversas ferramentas que nos auxiliam na matemática em geral, certo? Tanto na matemática nível básico, quanto também na matemática avançada, certo? Então aqui, estabelecendo aqui essa primeira questão aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos estabelecer aqui o que ele nos dá. Ele diz que os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de R$800 mil no primeiro mês. E a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. No caso essa tendência seja mantida, durante todos esses meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Certo, pessoal? Nessa aula aqui, nesses exemplos aqui, a gente vai estar trabalhando a respeito da equação geral da progressão aritmética, certo? Essa fórmula muito importante, que ela pode ser expressa dessa forma aqui, ó, tá? Nosso AN, que é igual ao nosso A1, mais, entre parênteses, o nosso N menos 1 multiplicado pela razão, certo? Essa aqui é a nossa fórmula do termo geral da progressão aritmética, certo, pessoal? Então, a gente vai estar trabalhando em cima dela aqui. A gente vai estar pegando esses dados e jogando em cima dela, utilizando o Maple Calculador para nos dar esse resultado de forma muito mais fácil e rápida, certo? Então, vamos analisar aqui e jogar diretamente aqui, certo? Ele quer saber, caso a tendência seja mantida durante todos esses meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Vamos ver aqui bem, em dezembro, certo? O que ele quer aqui? Ele quer o que? O padrão em relação, quando chegar em dezembro em si, ele saiba em relação se caso a tendência seja mantida. Ou seja, a gente sabe que o nosso AN aqui nesse caso vai ser o nosso o quê? A12. Agora, por que, Silvio? Porque a 12 é referente ao quê? Ao mês de dezembro, né? Dezembro é o mês 12. Então, a gente estabelece aqui um padrão aqui numérico aqui, certo? Então, o termo aqui vai ser A12. Ou seja, o nosso A1 ele é referente a 800 mil no primeiro mês, certo? Então, a gente sabe que esse valor aqui, o nosso A1 vai ser o nosso 800 mil, certo? Mas, entre parênteses, o N vai ser referente ao número, né, em que ele quer saber esse padrão. Né? Durante todos esses meses, o lucro mensal dessa empresa será, em dezembro, será de o quê? 12 aqui, certo? 12, que é mês de dezembro, mês de 12, certo? Número 12, menos 1. Agora, a razão vai ser o quê? Esse aumento aqui, né? Em que o quê? A cada mês houve um aumento de 15 mil reais em relação ao mês anterior. Ou seja, a nossa razão aqui vai ser 15 mil, pessoal. Certo? Então, de antemão, já vamos utilizar o Maple Calculador para nos auxiliar aqui nessa conta aqui. Rapidinho, a gente já pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 800 mil, certo? 800 mil mais, entre parênteses aqui, 12 menos 1, fecha parênteses aqui, multiplicado por 15 mil. 1, 2, 3, 15 mil. Olha aqui, pessoal. Já temos a nossa resultante, que vai ser igual, vamos botar uma outra cor aqui um pouquinho melhor, ó, vai ser igual a 965, vamos tentar torná-la um pouquinho mais espessa, vai ser o que? 965 mil reais. Ou seja, se a tendência, né, em relação a esse aumento de 15 mil reais, né, nesse caso aqui, se houver nesse caso esse aumento aqui de 15 mil reais, seja essa tendência ela for mantida ao longo dos meses, até o mês de dezembro, que é o mês 12, então ele vai ter um lucro aqui no final do ano, né, o mês 12 ele vai estar tendo um lucro de 965 mil reais, certo? Então, isso aqui
é nosso dado, certo? Então vamos para a nossa próxima questão. E bem, pessoal, nessa segunda questão aqui, ele diz o quê? Cris decidiu ser uma influenciadora digital, certo? E para isso ela criou uma conta nas redes sociais, realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos. Logo no primeiro dia, ela conseguiu um marco de 40 seguidores. Beleza. No terceiro dia também. E assim sucessivamente durante toda a primeira semana. Interessante. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será essa quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Beleza, pessoal, vamos estabelecer aqui através da nossa equação do termo geral. Sabemos que ela quer o quê? Para saber aqui, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Beleza, vamos estabelecer o quê? A gente sabe que o nosso A, até então seria o nosso AN, vai ser o quê? O A30. A gente quer saber o total aqui. Quando chegar no A30, o que vai acontecer aqui? Então, o nosso A1 aqui vai ser nada mais, nada menos que o nosso 40. Certo? Ela começou assim, com 40. Então, vamos somar aqui. Mais é o quê? O nosso N aqui, nesse caso, através da nossa equação do termo geral aqui, vai ser o nosso 30. 30 menos 1 da própria equação, multiplicado pela nossa razão. A nossa razão vai ser quem? Vai ser nosso 14, que é o que? Ele segue uma progressão de 40 seguidores por dia. Ele quer saber se for mantido, né, esse padrão, né, esse comportamento de 14 seguidores por dia, então a gente sabe que a razão vai ser 14. Então vamos diretamente aqui ao nosso Maple calculador aqui para nos auxiliar aqui, certo? Então aqui, sabemos que é 40 somado entre parênteses com 30 menos 1, fecha parênteses, multiplicado por 14, que vai ser igual a 446 seguidores. Certo, pessoal? Então, isso aqui vai ser o número de seguidores, se for mantido essa progressão de 14 seguidores por dia dentro desse parâmetro que foi estabelecido primariamente de 40, quando ela conseguiu 40 seguidores na primeira semana, desculpa, no primeiro dia, então ao final de 30 dias ela vai ter esse contingente aqui de seguidores, certo, pessoal? Então vamos à nossa próxima questão. E bem, pessoal, nessa terceira questão aqui, que é uma questão do Enem, ele quer saber o quê? O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea, aumentou no ano passado nas seguintes condições. Vamos lá. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Olha que interessante, pessoal. Vamos estabelecer aqui alguns pontos. Utilizando a equação do termo geral aqui, vamos escrever ela aqui de novo para que a gente tenha um norte aqui. AN, que vai ser igual ao nosso A1, mais, entre parênteses, N menos 1 multiplicado pela nossa razão. Isso aqui é a nossa fórmula do termo geral, certo? Agora, o que a gente vai precisar estabelecer aqui? Sabemos que o nosso AN, ele vai ser o quê? AN aqui, ele quer saber quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho. Ou seja, julho, beleza, julho é mês 7. Então, o nosso AN aqui vai ser o quê? O nosso A7, certo? Que vai ser igual ao nosso A1. O nosso A1 é quem? 33 mil. Ele começou aqui, ó. Nosso primeiro dado aqui é o quê? 33 mil. Ou seja, mais o que? O nosso N, que vai ser o que? 7, certo? Que é referente ao mês de julho. Nosso N, 7 menos 1, multiplicado o quê? Qual é a nossa razão aqui? Ele não nos deu diretamente esse dado, mas se a gente observar bem aqui, o quê? Começou com 33 mil. Beleza. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Ou seja, peraí. Então, quer dizer, de 33 mil para 34.500, ou seja, 1.500. Em março, 36 mil. Ou seja, se eu botar mais 1.500 aqui, vai dar 36 mil. Ou seja, ele teve um crescimento de R$ 1.500
ao longo de cada mês. Ou seja, a nossa razão aqui vai ser o quê? 1.500. 1.500, certo? Ou seja, a gente já tem aqui, esses dados aqui. Então, de antemão, a gente já pode utilizar aqui o nosso Maple calculador aqui. Ou seja, 33.000, certo? Mais, entre parênteses, 7 menos 1, multiplicado por 1.500, que é 42.000. Ou seja, a quantidade de passagens para essa empresa em julho do ano passado foi o quê? Através desse crescimento aqui, ao longo dos meses, desde o início do ano, vai ser o quê? Vai ser igual a 42.000. 42.000 passagens. Ao longo dos meses, né, com uma taxa de crescimento de 1.500 passagens por mês, utilizando esse dado primariamente aqui, de 33.000 passagens, né, que foram vendidas em janeiro, né, e ele quer saber quantas passagens em julho, que é o nosso A7 aqui, que é o que? É o mês 7, a gente sabe ver aqui que o que? Foram 42.000 passagens que foram vendidas. Certo, pessoal? É interessante a gente conseguir extrair esses dados para que a gente consiga utilizar o Maple calculador aqui de uma forma mais rápida. E porque, claro, né, ele entende de forma precisa qualquer dado que você conseguir colocar ali. Porém, é interessante a gente conseguir extrair, saber interpretar a questão aqui para a gente consiga ter a resposta mais correta na hora ali, certo, pessoal? Muito obrigado aqui por ter assistido aqui essa aula e até a próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.